Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa live Gente de Resultado. E hoje eu estou muito feliz porque nós teremos a presença da queridíssima arquiteta Débora Barreto e do administrador e diretor comercial da Audium, Marco Antônio. Eles estarão conosco hoje para discutir um pouco sobre essa área de acústica e a relação da acústica e engenharia, que muitas vezes não é um tema tão priorizado porque a gente não consegue vender a acústica, a gente sente, é um conforto. Então, muitas vezes cria uma barreira, às vezes a gente tem dificuldade de entender como podemos aplicar a acústica e aumentar o padrão de qualidade dos nossos produtos e principalmente garantir a satisfação dos nossos clientes. Então, eu vou chamar eles para a gente começar o nosso bate-papo. E enquanto eles estão entrando, por favor, clica no aviãozinho, convida os amigos de vocês, vai ser muito interessante. Minutinho, que estão acessando. Olá, Olá! Olá, boa noite. olá, deixa eu ajustar aqui Boa a luz. noite! Sejam muito bem-vindos! Um prazer estar aqui com você. Obrigada, querida. Eu queria dizer que eu estou emocionada porque Marcos aceitou participar. Foi difícil, viu? Foi difícil, mas Tem influência você. Nossa, só porque é você, viu? Você é uma que querida. prestígio! Você é querida. Ele tem tanta a contribuir, eu sempre falo, tanta falar, tanta experiência. É isso aí. Estamos aí. Com certeza! Bom, para começar, já que nosso tempo é curtinho, eu vou começar fazendo os questionamentos para o Dr. Marco. Vamos lá, Uau. doutor. O que eu gostaria de saber? Primeiramente, como você consegue efetuar a captação do cliente, principalmente levando para o lado da questão da engenharia, da área de engenharia, não um cliente consumidor final, porque quando o cliente vai te procurar, se ele está interessado no conforto do ambiente, ele já sabe o que ele quer, fica mais fácil vender, né? Pronto, então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco da Audion. A Audion é uma empresa especializada em projetos de acústica, de térmica, de lumínica e de áudio. Nós temos um diferencial que nós não vendemos materiais nem instalamos. Nós tratamos com a doença. Então vou falar também que nós somos um médico da doença construtiva. Onde existe uma doença construtiva, a gente calcula e conseguimos damos a receita do remédio que vai curar essa doença construtiva. No caso da engenharia, que são agora norma e desempenho, os engenheiros procuram a gente para querer saber mais sobre nosso serviço, nosso produto. A partir daí, temos uma reunião junto com ele, com a diretora técnica, avalia todas as plantas. Depois disso aí enviamos, eu calculo, tenho as horas técnicas, calculo, envio a proposta, aí temos a negociação e vamos mostrando a cada momento como é importante ele estar contratando a Audion para fazer essa execução. Com isso, ele vai otimizar muito na obra. Como a gente não tem vínculo com nenhuma marca, não vende, então a gente procura trabalhar só na ciência, no mínimo necessário para a execução, no caso. Entendi. Então, ainda Como é sobre que a esse gente chega até a assunto, gente? eu queria saber o seguinte: vocês fazem o projeto acústico, mas vocês também trabalham com a parte de sonorização. Correto. Nós, na parte de acústica, a interface é que a acústica prepara o ambiente junto com a iluminação. Após isso, entra a parte de áudio. Áudio entra em cinemas, em shoppings, em teatros, em museus, casas de shows, restaurantes também. Da parte da engenharia seria a norma de desempenho, que a áudio não precisa estar presente. Aí precisa estar presente as partes que são acústica, térmica e lumínica. Mas no caso, quando a gente fala em acústica, vocês acreditam que é tranquilo, por exemplo, o ambiente que a gente detecte posterior à entrega para o cliente?
muito ruído, um desconforto excessivo. É possível adaptar o projeto para Com, atender? com certeza. Aí nessa parte aí a gente pode trabalhar também, já quando já está executado o serviço, já está em obra, já foi feito tudo, a gente pode trabalhar com orientação técnica. Em vez de um projeto acústico que tem pranchas técnicas, memorial descritivo, planilha de quantitativo, a gente trabalha com orientação, manda um e-mail para o cliente, trabalha junto com arquitetos, engenheiros e designers e conseguimos solucionar essa demanda. E nessa fase de pandemia, vocês estão sendo mais procurados pelo pessoal que está em casa? Isso, com certeza absoluta, com certeza. Estamos atendendo muitos clientes com essa demanda, de clientes reclamando de crianças que foram para casa para o home office, então trabalhando em casa o pai, a criança está andando de velotrol dentro de casa. Então a gente fez um trabalho para isolar o som do corredor para o quarto. Vizinhos de cima estão andando dentro da casa, correndo, jogando bola, as crianças andando de bicicleta, é incrível. Estamos trabalhando, estamos suprindo essa demanda e eles estão muito satisfeitos com isso, com o nosso trabalho. Aí vou puxar uma outra pergunta. É fácil achar no mercado hoje, na situação que a gente está, esses produtos para serem aplicados de imediato? A aplicação também é simples? Com certeza. A gente procurou, buscou, trabalhou com parceiros que executam, que a gente não tem vínculo comercial, mas tomaram um curso com a gente, entenderam a demanda e trouxeram para aqui, para a capital da Bahia, para Salvador, um estoque de materiais que tem tudo a ver com essa demanda que precisa. Então tem aqui em Salvador, então é tudo muito rápido, tudo muito fácil de resolver. Quando contrata áudio, como trabalha com a gente trabalha detalhadamente para deixar o cliente satisfeito. Com toda essa linha, né? Da necessidade dele, do ruído. Aí eu te pergunto, e o custo desses materiais para aplicação? Ele é acessível? Ele tem um valor agregado muito alto? Ou a gente consegue... É muito relativo, mas hoje conseguimos, como um metro quadrado de um gesso cartonado, então pode ser de 150 a 300 reais um metro quadrado, para colocar no forro um isolamento acústico. Essa parte técnica eu vou deixar para a diretora técnica Débora Barreto explicar com melhor propriedade sobre isso. Os valores dependem muito da demanda, né, Monique? De quanto se quer isolar. Então, sempre é viável, sempre vai ter uma solução dentro do que caiba no bolso da pessoa. Como eu costumo dizer, né? Caro é você não ter qualidade de vida. Caro é você ter seu tempo minado e que nunca mais ele vai voltar, quando você está exposto a ruídos que você não tem controle. Então, para mim, não tem nada mais importante, melhor investimento do seu dinheiro do que na sua qualidade de vida. E quando a gente fala de conforto, a gente está falando de saúde. Então, quando a gente entende a necessidade, as coisas deixam de ser caras, a gente começa a enxergar de uma forma diferente. Porque é muito comum, home, a pessoa investe em equipamentos, em caixa de som caro, e às vezes não investe na acústica, não prepara o ambiente para aquele home. Por que não tem dinheiro? Não, porque não valorizou a acústica como deveria ser valorizada. Por falta de entendimento. Por falta de entendimento, e é por isso que a gente tem esse trabalho de educação na áudio, que é o Áudio Propaga, né, por meio de cursos, palestras, enfim, mídias sociais e conteúdos, quiz, né, toda sexta-feira temos quiz aí. É o nosso papel, é a gente áudio assumindo uma responsabilidade de educar o mercado, uma responsabilidade de ajudar a que esse conhecimento gere uma transformação, porque para mim nada transforma mais do que o conhecimento. Então a gente já não tem aquela postura de ficar criticando, apontando o dedo, né? O que a gente devia saber, fulano não valoriza. Não valoriza porque não sabe, como você falou muito bem. Então é essa questão que a gente tem que ver. Mas é isso aí. E você comentando assim, até experiência própria, eu tô em home tem 4 meses, né? Muito complicado trabalhar. Eu moro com minha avó. Então, assim, o dia inteiro ela é uma pessoa do dia. Então, o dia inteiro ela tá em movimento aqui e acaba tirando a atenção, né? Por mais que eu esteja aqui no meu escritório trancada, mas sempre você será que caiu? Será que se machucou e tal? Mas eu deixo para fazer esses trabalhos mais minuciosos à noite, que é o tempo que ela vai descansar. Então, eu tenho a tranquilidade, a serenidade para trabalhar. Mas... Agora ela foi dormir. Agora ela tá assistindo, ela tá assistindo. Legal. Então, aí eu sinto falta. Por exemplo, eu gostaria de
fazer alguma coisa aqui que eu conseguisse meio que me desconectar do que tá acontecendo lá fora. Só que eu tenho uma parede que divide com a cozinha, a outra com a área de serviço, a outra com a sala. Então eu tô na casa inteira, eu tô num quarto que ele tá centralizado. Aí fica complicado. Mas vale a pena o investimento. Às vezes é uma parede de drywall simples, é um estudo de uma porta, algum elemento, e você, enfim, você passa a produzir muito mais e você automaticamente vai render mais, né? Então, uma coisa puxa a outra, acaba se pagando a longo prazo, né? Ah, com certeza. Isso aqui é que é importante. Como eu falo, a acústica é básico necessário. Onde tem emissão de som e emissão de acústica, emissão de som e de voz, precisa de tratamento acústico. Ou isolamento ou conforto acústico. Então, acústico é básico necessário em toda a linha para os engenheiros, para os arquitetos e design interiores. Hoje eu assisti mesmo um webinar bem interessante sobre acústica para a videoconferência. Foi ministrado por Marcos Holtz, que é um consultor de acústica de São Paulo, e ele falou que a videoconferência agora está na nossa casa, está nos nossos locais. A videoconferência não é mais aquela sala de videoconferência toda preparada. A gente precisa de videoconferência em qualquer local que a gente vai agora. E, inclusive, as pessoas costumam ter muitas reuniões virtuais em restaurantes, em aeroportos, em locais de áreas públicas, ambientes externos, na própria residência, não só no escritório mesmo, corporativo. Então, isso vai voltar de uma forma que, mais do que nunca, os ambientes públicos precisam estar preparados para essa atividade de você ter reunião virtual em qualquer local. Então, você está aquelas cabines em rodoviárias, em estações de trem, várias cabines, o mundo todo está se preparando para isso, são cabines apropriadas. Você entra, paga por hora, tem sua reunião virtual, com internet, com tudo, depois você sai. E você tem isolamento acústico, você tem condicionamento acústico, porque não adianta também você ter uma reunião virtual no local que é uma obra, alguém passa, alguém chora, alguém grita, o cachorro late. E é engraçado que a reunião virtual, às vezes você tem 10 pessoas na reunião. Se a casa de uma pessoa estiver fazendo ruídos que ela não controle, vai atrapalhar a reunião toda. É horrível. Então, assim, a pessoa fica, bota no mute, tira quando ela falar, aquele estresse para ouvir. Então, realmente, isso tem que se profissionalizar, né, esse conceito. E hoje nós conseguimos, com um valor bem agregado, fazer um trabalho interessante. Nós não trabalhamos na tentativa, na realidade. Trabalhamos para resolver o problema do cliente. Agora há pouco o advogado falou comigo que tem um sócio que quer fazer um trabalho no escritório deles que os dois acreditam que a acústica não vai resolver. Eu falei, cada um no seu quadrado, advogado. Você trabalha com as leis, nós trabalhamos com a parte acústica, a parte da doença construtiva. Então eu falo que cada um no seu quadrado, e eu garanto que vamos resolver, porque nós somos estudiosos do assunto. Não trabalhamos para vender, para ganhar mais. A gente trabalha para solucionar o problema e deixar o cliente satisfeito. Tá vendo que a gente precisa de você, Marco? Não tem diretor comercial melhor que esse, tá vendo? Às vezes eu participo de live, eu não falo, quando termina ele, você não falou aquilo. Eu falo, Marco, eu fico só focado na parte técnica, às vezes eu me esqueço de falar algumas coisas. Aí um vai complementando o outro. Eu fico só nos bastidores. No caso, eu deixo para ela, a estrela, fazer o trabalho aqui na frente. Mas assim, o que é difícil de convencer da importância da acústica é exatamente pela falta de conhecimento. Mas a gente tem uma história, né, de 30 anos de empresa com muita atuação em workshop, em palestras e cursos. A gente é a empresa mais atuante em mídia social no Brasil de acústica, isso eu não tenho dúvida, a gente é uma referência nesse sentido. A equipe toda, somos 4 professores na áudio, professores universitários. Então acho que isso vai criando uma autoridade e esse entendimento da importância de que a acústica tem que entrar, não é para resolver, para evitar um problema. Então a gente bate sempre nessa tecla, né? Então é uma questão, enfim, passos de tartaruga, mas acho que pouco a pouco vai se mudando, assim, já está bem diferente de como era 10 anos atrás. E essa era a minha próxima pergunta. Eu queria saber o que você sente, o que te levou a enveredar por esse caminho da acústica? O que te chamou a atenção? Eu tenho na faculdade de arquitetura, tem uma disciplina obrigatória, que é conforto acústico, tá? Que inclusive é a disciplina na graduação que eu lecionei por 7 anos, atualmente eu me dedico à pós-graduação, coordeno curso de pós-graduação também, conforto ambiental e sustentabilidade, e ministro também pós-graduação do Brasil todo, mas quando eu fiz essa disciplina, eu me apaixonei, eu me encantei, porque é uma disciplina que tem muito cálculo, envolve muita técnica, e eu estava precisando de alguma coisa que me movesse, assim, que eu justificasse
com base na matemática, na física, não no achismo, não no gosto, não na moda ou no belo só. Eu queria juntar as duas coisas, então isso me fascinou muito. Claro que a acústica na faculdade, ainda muitas faculdades, elas ministram muito focados para os espaços performáticos. A gente está falando de teatros, estúdios, cinemas, auditórios. Então, é como se nos outros ambientes não tivesse som. Mas é porque é muito focado por isso, e isso, claro, me encantou mais ainda, por eu amar todo tipo de arte. E eu falei, me encontrei, vou passar o resto da vida projetando ambientes para a arte, né? Então, infelizmente, no Brasil não se projeta tantos teatros quanto a gente gostaria, às vezes é mais fácil fechar um teatro do que abrir. Mas, ao estudar e viajar, e ir para congresso, eu comecei a perceber que, na verdade, a área de acústica ela é muito mais ampla do que esses ambientes performáticos. A gente está falando de escola, a gente está falando de hospitais, a gente está falando de clínicas, a gente está falando de escritórios. Inclusive, amanhã vai ter uma live bem legal, a live áudio, né, amanhã, que é Felipe com a professora da USP, Rani, falando sobre a acústica e arquitetura pós-pandemia. Então, quem tiver interesse, amanhã a gente vai falar desse aspecto. O que vai mudar na arquitetura, que vai influenciar na acústica, e como é que a gente pode resolver isso. Mas é isso. É bem legal escolher o tema. É professora de arquitetura da USP e Felipe vão falar desse assunto. Então, esses ambientes todos, digamos que são no cemitério, a gente precisa se preocupar com a acústica, né? Fora isso, como o Marco falou, se tem emissão de som e de voz, tem que ter algum tipo de cuidado, de preparo para esse som, para essa voz. E é assim que a gente atua, no sentido de preparar e adequar o ambiente. Não é sofisticar, não é luxo, é simplesmente adequar o ambiente para aquele uso. Simples assim. O mínimo necessário, sempre o mínimo necessário. O cliente que decide quanto ele vai gastar. Nunca nós ditamos dessa forma. Várias situações que clientes a gente vai trabalhar com o mínimo necessário, aí chega um momento que ele começa a ver que ele quer uma parte mais de estética, melhor, e aí ele acaba gastando muito mais, mas por vontade própria dele. Exemplo, igrejas que eram, não temos, eu falei, então a gente vai trabalhar com o mínimo. Quando projetamos, que calculou que ele viu, eles trabalhavam de uma forma com produtos melhores, no caso. Na realidade, não melhores, tudo é para cada situação. Então, a gente deixa muito bem claro para o cliente o que é que ele vai ter, o que é que ele está investindo, porque o investimento, o projeto não é tão caro, o investimento da obra que é sempre o mais caro. Então, a gente vai fazer um estudo bem detalhado para ele gastar o mínimo necessário. Deixa eu só pedir para Marco não botar a mão na mesa, porque tá balançando e todo mundo tá vendo a gente assim, ó, balançando. Estamos fazendo bumerangue. Tá. Bom, ainda sobre essa questão da definição, da especificação dos materiais, o que a gente tem que ver, então, é a questão da eficiência. Porque você tem materiais que vão de X a 10X e tem a mesma função, vai ter o mesmo desempenho, vamos dizer assim. Uhum. É isso? Aí que entra um ponto muito relevante que Marco abordou, e agora na prática a gente vai entender a importância disso. Por que muita gente pergunta, por que vocês não vendem, não instalem? A pessoa que vende e instala, ela tem interesse no produto mais caro. É natural, ela vai ganhar na venda, então a gente não está aqui julgando ninguém, isso é um processo natural. Mas, se a gente, e para que a gente, de forma, não se direcionasse para isso, a gente decidiu mesmo que a gente não vai ter nenhum tipo de vínculo. Então, se a obra custa 50 mil, custa 1 milhão, a gente não ganha nada com isso. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai buscar as soluções. Às vezes a gente cria material. Teve igreja em Monte Gordo que a gente fez projeto, que a gente aproveitou o tijolinho que eles tinham na própria igreja, e eles mesmos executaram o tijolinho, comprou uma lã de 20 reais no metro quadrado, colocou atrás, transformou aquela parede de tijolinho que ficou linda, por sinal. Quem quiser ver no canal do YouTube da Áudio, tem o vídeo dessa igreja, tá lindo. A gente criou um tijolo acústico, porque o som passa pelo furo, aquele furinho que fica voltado para o ambiente, passa e é absorvido pelo material que está atrás. Custou quanto para a igreja? 20 reais no metro quadrado. Se a empresa vende material, ela vai pensar numa solução diferente como essa? Não vai pensar. Então é um cubo de fibra de dendê, ou seja, tem clientes e clientes. A gente, na verdade, qualquer profissional que está assistindo, de arquitetura e de engenharia, a gente precisa enxergar a realidade do nosso cliente. Querer parar de colocar todo mundo num pacote como se todo mundo tivesse que seguir aquele mesmo padrão. Não. Então, assim, quer dizer que não vai ter solução porque ele não paga aquilo? Não. Aí é que você tem que criar, né? Aí é que você tem que buscar uma solução para resolver o problema do cliente, porque a minha meta é solucionar, é buscar alternativa. Então, aí ficou inviável, vamos encontrar outra forma, vamos buscar. Nunca fica sem ser viável. O que eu digo, se igrejas no subúrbio, locais muito simples conseguem viabilizar, só não viabiliza quem não quer, tá? A opção tem para tudo. Então,
essa relevância, entendeu, Monique? De você não ter esse direcionamento para marcas, para nenhum tipo de produto. Isso aí é uma coisa que faz toda a diferença no processo de criação da melhor solução. Também para as construtoras, da norma de desempenho, que eles ficam muito preocupados com quanto vão gastar, quanto isso. E todos que fizeram com a gente, experimentaram, hoje continuam e acham que querem de qualquer forma, porque viram que é muito pouco a mais em relação ao investimento de uma obra. E vai ser marketing para ele também. Ele tem empreendimento que tem tratamento acústico, isolamento acústico, que você não precisa ouvir o vizinho de cima, nem o de baixo, nem o ruído da rua. Então, todo tratado acusticamente, né? E em relação à norma de desempenho, quais são os principais itens que vocês acham que os engenheiros e arquitetos têm que atentar em relação à acústica para atender a norma? Tá, a boa acústica, ela nasce no projeto. Começa aqui. Tem um dos cursos da Áudio, Acústica Norma de Desempenho. Nesse curso eu dou algumas recomendações, inclusive projetuais. Mas eu vou pegar um exemplo aqui, né? Uma live curta, né? Não é um curso, mas alguns exemplos que eu posso dar de dica para vocês. Evita colocar quarto separando com a cozinha da outra unidade habitacional distinta. Já é um bom caminho. Evita colocar piscina em cima de suíte, em cima de quarto. Evita colocar quarto exatamente em cima do cinema ou do GarageBand, piorou do GarageBand. É o primeiro andar, no caso, né? Que alguns colocam no primeiro andar, no térreo. No playground. No playground coloca... Academia, a gente está tendo muitos problemas, resolvemos muitos problemas, no caso, academias e também boates também, né? Então, sempre o primeiro e o segundo andar, os moradores sentem muito com isso. Eu sofro. E Marco vivencia muito isso, porque as demandas da empresa realmente chegam para ele. Ele é a porta de entrada da empresa. Então, ele que ouve os problemas dos clientes, os causos, né? A gente dá entrevista num programa de rádio, uma vez por mês, que a apresentadora sempre brinca, Marco, vem trazer os causos, eu quero que você traga os causos, porque é o que ele ouve, a gente não inventa. Cadê o síndico? Então, a Rádio Metrópole, todo sábado, de 13 às 15 horas. Aí uma vez por mês, assim, tem a participação de acústica, tem algum tema de acústica. Mas academia é um problema sério, então, o que eu estou te falando aqui não tem solução. Acústica, claro que tem. Eu estou falando que nasce no projeto a economia. Porque se essas questões esses problemas não nascerem, a gente não tem que encontrar uma solução construtiva. Tem solução para tudo, gente. Já fizemos o Hotel Fazano mesmo, que é piscina em cima do quarto, da suíte, da pessoa lá. Mas aí começa a aumentar o custo. Então, primeiro, manda um abraço para algumas pessoas que estão entrando. Tanta gente querida aqui, Márcia, uma cliente. Acabei de falar do Hotel Fazano, Márcia, é você aí, a engenheira que coordenou a obra do Hotel Fazano. E cliente da gente também de longas datas. Então, o que acontece? Nasce no projeto, ok. Mas, além do projeto, a gente tem a etapa da incorporação. No momento da incorporação, é um momento crítico, em que as consultorias, elas precisam participar. Porque as consultorias acústica, térmica e lumínica, elas vão subsidiar decisões da incorporação. A gente está falando de decisões de tipo de parede, decisões de vedações de fachada, decisões de tipologia de laje, de contrapiso. Ainda são poucos que a gente consegue entrar antes de decidir, mas já está cada vez mais, a gente está entrando, inclusive, antes de escolher o sistema construtivo, que é bem legal. Mércia, eu falei, Márcia, Mércia, eu sei, seu nome é Mércia. Eu sei que é Mércia, eu sei o que eu falei. Então, Monique, a gente, nesse momento, a gente consegue, a maioria que a gente participa, que a gente agrega, é na parte de escolha de paredes e esquadrias. Isso aí a gente participa muito. Até de mudar outro tipo de bloco. Às vezes você está pensando num tipo de bloco, quando entra a consultoria acústica, que vai avaliar, a consultoria acústica é um trabalho muito cirúrgico, que ele vai avaliar ali, na arquitetura, diante dos requisitos da norma de desempenho, se está atendendo ou não. E aí vai ter esse cruzamento, ele vai apresentar o diagnóstico, eu costumo dizer que é como se fosse um raio-x da edificação. É o raio-x mesmo. Tá lá, vai ver onde é que está doente, é no fígado, é no intestino. Você vai fazer o raio-x e vai dizer, esse quarto está com problema, ele está doente, ele não está atendendo a norma de desempenho. E aí a gente vai fazer uma apuração por onde que o som está passando. É incrível, mas é verdade. Ele mostra o caminho do som. Aí quando eu sei por onde que o som está passando, eu já sei quais remédios que a gente precisa dar. O problema é pela parede, o problema é pelo ruído de impacto, o problema é ruído de fachada. Aí a gente começa a dar opções de material para que o cliente decida
quais as opções que vão melhor viabilizar na obra dele. Então, são sempre da 4, 5. Quem é o líder dessa consultoria de norma de desempenho na áudio é Felipe Paim, enfim, domina muito essas áreas. Ele está sempre estudando, trazendo novas tecnologias por conta disso. Então, às vezes, você não precisa mudar todo o seu tipo de parede, sistema construtivo, enfim, às vezes, para você ter norma de desempenho, só tem que mudar 2 paredes. Às vezes uma. Tem o que a gente está fazendo agora, que é uma parede só. Aí você entendeu como é que fica econômico? Porque se você não tem esse estudo, você vai superestimar. Teve um que chegou pra gente, que o arquiteto propôs tudo parede dupla. E aí, quando a gente fez a simulação, eu falei, pra quê parede dupla? Só precisa de parede dupla nesse quarto aqui só, não precisa de mais nada. Então, mas eu entendi, o arquiteto foi até melhor, ele não sabia se quer contratar consultoria, ele preferiu garantir. Com certeza. É mais fácil, porque você depois reduzir, ganhar espaço, é legal. Você agora custo, né? Reduzir custo. Agora você reduzir a área do ambiente, isso ninguém quer. Não. Então, ou seja, isso é um problema depois, quando a gente tem que resolver. Mas parede é uma coisa que é muito cirúrgica, as pessoas ficam bem satisfeitas, porque depois percebe que, como valeu a pena você entender o problema e você saber aonde você tem que atuar. A ferida é essa, vamos atuar, colocar o dedo na ferida e curar ela. Então, essas questões de parede acontecem muito. E também tipo de laje e academias, apesar de academia, na norma de desempenho, ela ser tratada como área comum, a norma de desempenho bota tudo no mesmo pacote, que áreas comuns de acesso, área de acesso, né, de público. E aí o que é complicado, porque coloca no mesmo pacote uma área, uma academia, como se tivesse os mesmos níveis sonoros de uma brinquedoteca, os mesmos níveis sonoros de uma... Se tiver o cowork, que agora está começando a ficar na moda também no cowork, aí no playground, ou o salão de festa. Então, assim, salão de festa é ruído aéreo. Ruído que sai principalmente pelas janelas, pelas esquadrias. A academia é ruído de impacto. Então, é outra solução acústica. É uma outra, apesar da norma não abarcar, a gente na áudio busca ir adiante e sempre a gente orienta essas soluções para a academia. A gente chama atenção, apesar de não constar, se alguém for medir lá depois, está atendendo norma de desempenho, mas não tem conforto. Isso é bom que fique muito claro, Monique, atender norma de desempenho não quer dizer que você tem conforto, são coisas diferentes. Porque a norma de desempenho ela tem um mínimo, intermediário e superior. A partir do intermediário, eu já posso dizer que a gente já começa a ter conforto. Mas o mínimo é você dizer assim, estou atendendo a norma, mas você tem que estar muito consciente de que você não vai ter conforto, principalmente para ruído de impacto, que é o grande problema. Então, a gente alerta, a gente fala, nosso papel é proteger vocês lá na frente, porque norma de desempenho não é a única norma que trata de acústica no Brasil. Desde 1987, temos normas de acústica no Brasil, normas de conforto, inclusive, que essas normas estão até sendo citadas ela é citada na norma de desempenho. Então, quando a gente fala de atender uma norma, eu também tenho que atender as outras, senão você fica meio que perdido, né? Eu estava vendo ali Vocês estão ajudando eles, ele está com problema na academia do prédio. Tito, claro. Tito tá sofrendo, ele mora no primeiro andar. Isso, pois é, querido. Ele até conheceu um advogado, eu fiz uma live com um advogado especializado. Tem um advogado especializado em casos de poluição sonora para apartamentos. Eu tô falando isso porque tem muito dinheiro assistindo. Não pode ficar com medo mesmo, porque esse advogado, inclusive, ele tem um livro publicado, Perturbações Sonoras nas Edificações, Valdir Arruda. Bom, o livro já está na 4ª edição já, um livro maravilhoso. E muito antes de existir norma de desempenho, tá, gente? Então, são causas, ações jurídicas com relação à norma 10.151 e 10.152, que são normas mais antigas, que tratam da qualidade sonora do ambiente interno e do ambiente externo. Aí vem a norma de desempenho e diz, para obter essa qualidade sonora aqui dentro, a parede tem que isolar tanto, a partição horizontal, que ele chama de piso, né, a laje tem que isolar tanto, a fachada tem que isolar tanto. Então é como se uma norma complementasse a outra, entendeu? Você isola o suficiente que você vai ter o conforto aqui. Mas esse mínimo da norma não, tá? Não vamos ficar felizes com esse mínimo da norma não, porque esse mínimo da norma não era nem para existir, mas são outros 500, que eu faço parte da associação da BNT. Vamos separar a arquitetura de engenharia e vamos falar como é que engenheiro pensa. O que é mais barato. Com certeza. Exatamente. É isso que exige, é o mínimo que exige. Então, a gente vai trabalhar isso aqui porque eu estou dentro da legalidade e eu não vou ter um custo extra, né? Porque o exatamente. Sempre é o resultado. Agora, como a gente fala. Até que quando eu comecei a falar, eu falei, é muito mais fácil você vender para um cliente que sabe o que quer, que ele quer o conforto,
do que você vender para um cliente que tem que atender a norma, tá ali querendo cumprir os requisitos mínimos para ter o menor desembolso possível. E, enfim, né? A gente está aqui para fazer o que o cliente determina. A gente informa, exatamente. Agora mesmo tem um monte de gente sofrendo com... Até em São Paulo, o pessoal está entrando, tá mandando e-mail para a construtora mandou para a gente, que são alguns que atendem a norma de desempenho, estão atendendo e o pessoal está reclamando. Eu acho bom que isso comece a acontecer. Já está começando a acontecer para ver bem que Débora tinha razão. Que aí, assim, não é de manutenção também vão se dar bem, porque vão fazer trabalho, né? As adaptações aí agora tem mercado para todo mundo. Se tratar. Pode falar. Não, se tratar logo na doença, logo na fase da construção, depois não precisa ter problema mais algum. Fica tudo muito mais barato, na realidade. Com certeza. Esse assunto é engraçado porque eu também, né, participo de perícias convocadas pelo Tribunal de Justiça e recentemente eu tive que fazer uma perícia, de contratar um serviço de um ensaio de ruído de academia. Tá vendo? Que o cliente a gente faz trabalho. Já participei como assistente técnico de perícias judiciais. Na verdade, é uma medição que não tem metodologia. É um relatório bem complexo de fazer, porque você não tem uma metodologia pré-determinada em uma norma. Então, você tem que criar um método, defender aquele método, e aí você registra, faz o comparativo com as normas. Uma pergunta ali. Tem o pessoal perguntando aí. Bergson, esse é um futuro cliente da gente aí. Que bom, Bergson. Um abraço, Gleidson, nosso representante lá em Fortaleza. Lá no Ceará. Lá em Fortaleza tem aqui Cláudio, Enaide e Hugo Barreto. Estão aqui, nossa família. Aqui também Fernando Barreto, minha sogra, minha mãe, todos aí presentes. Nossa, todo mundo. Marcos tá vendo aí que eu nem tô vendo. Sua avó. Mas temos muitos clientes aqui assistindo também, que eu tô vendo. Desculpa. André Tombo, arquiteta do Hospital da Bahia. Perfeito, está fazendo trabalho com a gente agora. Vocês estão fazendo auditório, né, de lá? Da onde? Do Hospital da Bahia? O Hospital da Bahia agora está fazendo um ambiente de trabalho com a André Tombo. Que legal. Que é uma ampliação do ambiente de trabalho, ampliação grande. Cíntia tá aí, minha sócia. Um abraço. Sim. Aqui estamos 3 sócios, assim. Na verdade, somos 4, né? Eu da parte técnica de acústica, Marco da parte comercial, Cíntia é a mulher do dinheiro, da administração, nossa sócia administrativa, e a diretora administrativa, e o sócio da parte de áudio, né? Que é o fundador da empresa, inclusive. Dionísio Neto. Neto. Eu conheci ele quando eu visitei lá o escritório de vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer. Foi verdade, a parte de áudio. Eu fiquei chocada, impressionada. Foi do pessoal ouvindo música e um não incomodava o outro, porque... O local tratado acusticamente. É acústica, É surreal, vocês são fenomenais. E eu recebi uma pergunta de um aluno, que é o seguinte, ele está querendo saber quais são as principais diferenças na hora de projetar uma igreja, um shopping. Quais são as características assim, peculiares no momento da definição do projeto acústico para cada um desses tipos de projeto, né? Tá. Realmente, cada projeto tem suas demandas muito específicas. Não é à toa que a gente, inclusive, a gente tem 20 temas de cursos na Audi, e um dos temas é acústica de igrejas, o outro é acústica de hospitais, outro é acústica de escritórios. Então, a primeira coisa no processo de desenvolvimento de um projeto acústico é entender muito bem o uso. Por exemplo, uma igreja, assim como um auditório, a gente tem que ouvir bem, e o foco principal é a fala, tá? Mas a igreja também tem a música. Já no teatro é a fala sem amplificação, sem microfone. Então, o som vem de um caminho, vem de um sentido, diferente da caixa de som. É totalmente diferente, gente. Cada caso é um caso. Assim, não dá para você aplicar uma igreja. Um teatro de auditório já é muito diferente. Eu costumo dizer que aqui na Bahia é muito comum, né? O espaço multiuso, né? Aquele que é igual a pato, né? Não voa, não nada bem, não faz nada bem, mas serve para tudo. Então, ele não nada bem, não voa bem, não anda bem, mas faz tudo troncho, mas faz. É a mesma coisa do espaço multiuso. Quando a gente fala aí vai ajudar de uma escola. Não, é auditório. Mas pode ter umas peças, mas não sei o quê. Então, pode ter peça, então é o seguinte, vamos tratar para drama. Porque se é teatro, ele vai funcionar
para auditório. Se é tratado para auditório, teatro não vai funcionar. Porque auditório é quanto que alguém está falando no microfone, teatro não. Então varia muito. Estúdio, estúdio é música, né? Então não é o diálogo, a fala, é música. Então tem que se preocupar com todas as frequências, com a questão da vibração, se é instrumento de percussão. Então, se é estúdio é apartamento, o isolamento é totalmente diferente se é estúdio em casa. Então, realmente, cada caso é um caso e a gente precisa fazer esse briefing, entender bem, tanto que eu não faço proposta se eu não tiver uma reunião com o cliente, como o Marco falou nisso, se eu não tiver esse entendimento da real necessidade dele e de até onde ele pode estar entrando. Até o cliente, entrou aqui um cliente de músico, a gente fez o estúdio da casa dele, inclusive o Maurício, e o estúdio é um apartamento. Então, se eu não entender muito bem a necessidade e a viabilidade das possibilidades, eu vou fazer a proposta para quê? Para dizer que fiz e depois... Qual é a realização nossa? É projetar e ficar no papel? Ainda que você me contrate, não é isso. A realização da gente é que aquilo realmente seja construído, seja viabilizado, né? Para isso que a gente trabalha, é isso que nos realiza, né? No arquiteto não vive de papel, de fazer projeto, de escrever as coisas. São nossos filhos, no caso. A gente não tem filhos, então a gente costuma dizer que os projetos são nossos filhos, né? A gente se realiza. Vamos para as inaugurações. Com certeza. Sobrinhos dominam a gente. Tem dois aqui, tem uma de Lençóis aqui, adorando aqui também, Juliana. Um abraço para você e família aí. Eu conheci Marco lá em Lençóis, na Chapada Diamantina, né? Que legal. Eu pensei que você foi trabalhando ou foi... Não, São João. São João é data muito especial para mim, pra gente. Ela era estudante de arquitetura ainda. Há 20 anos atrás, mas também, tudo bem. Estudante de administração. Abafa o caso. Há 20 anos atrás. Bom, vamos... tá bem divertida essa live. Outra pergunta que eu recebi do pessoal é o seguinte. Tá bom. Proteção de piso. A gente já recebeu muitos clientes apresentando soluções de manta para colocar uma camada, depois fazer o contrapiso, coloca outra camada, faz outro contrapiso. E para a gente dá uma insegurança muito grande porque a gente não tem garantia quanto à aderência desses materiais. E aí, depois da manutenção que a gente é obrigado a prestar, sabe? A gente fica... Existem ensaios, existem materiais que estão tecnicamente aprovados já para ser aplicado, garantindo esse conforto acústico e mais, permitindo que a gente consiga reduzir ao máximo a espessura da laje para ter um menor desembolso e ainda assim garantir o conforto mínimo? Sim, bom... Só para a gente deixar muito claro, quando a gente fala de requisito para norma de desempenho de pisos, existem dois requisitos: requisito de ruído aéreo e requisito de ruído de impacto. O ruído aéreo, o concreto por si só, ele é ótimo isolante acústico, tá? A não ser às vezes quando é laje nervurada, que fica aquela capa de concreto de 6, 8, às vezes não é suficiente para ruído aéreo. Mas não é o grande problema. Bom, até que no Nordeste tem Recife, a gente faz projeto que é laje nervurada, de uma pessoa, mas aqui em Salvador não é tão comum residencial com laje nervurada, não. Mas para ruído de impacto, a gente está falando de uma necessidade de desacoplamento. Não tem segredo, não tem receita de bolo, não tem alternativa, é aquela coisa, aceita que dói menos. A gente está falando de um desacoplamento, porque o contrapiso, enquanto ele tiver contato rígido com a estrutura da edificação, ele vibra, a estrutura vibra, o som vai ser transmitido. Aí, por falta de conhecimento, muitas pessoas acabam, às vezes teve uma experiência ruim, porque foi mal executado, porque no início, realmente, das mantas de piso flutuante, a gente está falando de um material resiliente, que ele é instalado entre a laje e o contrapiso, né? Entre a laje e o contrapiso, ele inclusive ele abraça, né? Para ter esse desacoplamento, inclusive, das paredes. No canal do YouTube da Áudio tem um vídeo bem legal sobre isso também, quem quiser ver esse processo, tá bem? Um vídeo de 2 minutos, explica direitinho. Então, o que acontece? Hoje tem uma infinidade de mantas para pisos flutuantes, fabricadas no Brasil, inclusive, eu acho que mais de 10, assim, tem muitas possibilidades de mantas de piso flutuante. No início, como tinham poucas opções, precisava de uma estruturação no meio do contrapiso, e já vi gente colocando até uma estruturação bem reforçada, assim, e tal, e que cria-se várias camadas e que gera problemas, inclusive de aderência também. Enfim, é resistente, mas complica a execução na obra.
Felipe acabou de entrar aqui, sabe tudo da norma de desempenho, ele que é nosso líder de projetos da norma de desempenho, foi ele que eu falei. Barreto também apareceu ali, a live de amanhã vai ser com ele. Já fez propaganda dessa live, Felipe, amanhã vai bombar. Aí, tô fazendo merchan aqui, no... a brincadeira. Mas o que acontece? Exatamente. O que acontece? Hoje tem vários tipos de manta, algumas inclusive fibrosas, que elas conseguem. O concreto, como ele amassa um pouquinho, espreme um pouquinho a manta, ele cria uma maior estabilidade, até para aquela sensação do oco, que muita gente tem medo, se incomoda. Tem uma fibra também que você pode misturar no contrapiso, que não precisa mais daquela tela. Depende, claro, do tamanho do ambiente, depende do tipo de laje, depende de uma série de questões, gente. Então não se fechem, não criem preconceitos com relação a isso. E Felipe, mais do que eu, sabe da diversidade e das possibilidades que se tem de se propor essa solução. E é esse feedback que o cliente dá pra gente. Não resolve aumentando a espessura da laje, tá? Muita gente, vou botar a laje, mais 2 centímetros de laje, mais 3 centímetros de laje. Não resolve, a gente tá falando de ruído de impacto, de contato rígido. Então, tem que estudar, tem agregado que você coloca no contrapiso também, além da fibra, tem agregados. Então, tem várias soluções, tem uma emulsão. A depender de quantos decibéis você precisa ter no ar, a gente apresenta opções que vai caber no seu bolso, que você vai decidir dentro da lógica, vamos dizer, da logística da sua obra, que cada obra tem sua própria forma de lidar com essas etapas. Teve uma monta que a gente fez uma vez, ela escolheu por causa de custo e atendia a acústica, mas aí depois a cliente deu feedback que não gostou porque, como ele instalaram a manta, a janela estava aberta, não tinha instalado ainda a janela, ficou voando muito porque a manta era muito leve. Ou seja, você teve a vantagem do preço e a desvantagem que ficou um monte de gente lá segurando a manta. Vocês verem que cada obra tem sua própria... É uma questão muito particular. Tudo é flexibilidade, né? Não crie preconceito nenhum, porque hoje tem alternativas as mais diversas possíveis e que vai atender tanto para o bolso quanto para a execução. Mas aceita que dá menos, tá? Piso flutuante, a tendência é no mundo todo, no mundo todo já é padrão, e aqui a gente está parecendo que é uma coisa super sofisticada que você está implementando na obra, que é uma coisa... Gente, a manta embaixo do contrapiso, nem pé direito você perde com isso. Tem manta de 3 milímetros. Então, ou seja, tem que ser muito realista. E a questão toda, Monique, é o medo de mudar. Agora, nesse momento, mais do que nunca, ele está tendo que se reinventar e se abrir para o novo. Então, eu percebo que o preconceito é por medo de fazer diferente, de mudar a minha rotina de construir, que é igual a vida toda, e que eu quero continuar fazendo igual a vida toda. Então, e graças a Deus, muitos engenheiros estão mudando, estão abrindo a mente. Tem vários clientes nossos, às vezes a gente projeta, e quando a gente faz a simulação, só precisa em 2 cômodos. E ele, por si só, não, eu já fiz no outro vídeo, foi tão fácil, eu quero colocar na sala também, que eu quero colocar conforto, é tão barato isso. Então, está mudando. O próprio cliente, o incorporador, ele está pedindo para a gente colocar manta em mais locais do que o que precisaria para atender a norma, porque ele está buscando conforto. Então, estou falando de situação real, aqui de Salvador, inclusive. E é isso, a mudança acontece, mas tem que mudar, tem que se reinventar, tem que se adaptar, parar com esse bloqueio. A gente tem medo do que a gente não conhece, né? Então busca conhecer, estuda. E o conhecer não é tão caro assim, quando você tem um estudo 100% calculado, sem nenhum interesse de vendas nenhum. E tem fornecedores que se disponibilizam em fazer um teste em campo para você ver como é que com funciona certeza, a técnica. A gente tem que parar para escutar, né? Porque às vezes a gente está tão assim que faz e acabou, que acaba fechando os olhos para boas oportunidades. Eu sou velocidade, na minha obra tem que andar rápido, mas tem que andar rápido, é um investimento muito alto de um empreendimento, de um prédio construído, para depois que estiver no meio, querer consertar, o quanto de prejuízo que já teve com isso. O brasileiro não quer planejar, né? Quer planejar pouco e impactar. Quando planejar pouco, você vai impactar no custo da obra, né? Então, no final das contas. Exatamente. Com certeza. Pois é, pessoal, tenho milhões de perguntas aqui, mas infelizmente o tempo não dá. Débora correu para responder aí todas, ficou sem fôlego em alguns momentos. Mas agradecer a participação de vocês. Tem uma pergunta aqui que eu vou lançar. Vocês só respondem sim ou não, porque não dá mais tempo. Aí vocês fazem suas considerações finais, tá? Vitor perguntou: é possível fazer um quarto totalmente acústico? Sim ou não? 100%. 100%. Sim, total. Já fizemos um que ela, inclusive, tinha problemas de sono.
distúrbio de sono, e se a pessoa fosse para a cozinha, mexesse no talher, ela acordava e ficava com enxaqueca o dia todo. É totalmente isolado o quarto dela. Manda procurar a gente na áudio, manda entrar em contato comigo. Meu telefone é o 71 999825387. Tiro todas as dúvidas, esclareço qualquer horário e solucionamos o problema de qualquer um que tiver problema de acústica. E em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Esse casal é o mais Qualquer rodado do mundo, do universo, eu diria. A gente viaja muito para congresso, aí sempre dá uma esticada, aproveita, tá? Congresso. Esse ano era para a gente estar na Coreia do Sul, inclusive, para um congresso de acústica. E apresentar um artigo lá. Tudo certo, e aí, enfim, adiou, a gente vai ano que vem. Não estamos pensando nisso agora, pensando nas vidas e tudo isso vai passar e vamos voltar aí. Estamos aí à disposição para atender vocês, qualquer momento. Com certeza. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela simpatia, pelos esclarecimentos. Eu adoro vocês e até uma próxima. Fiquem à vontade para fazer os comentários que vocês quiserem. Pronto. A recíproca é verdadeira também. Obrigado também. Falei até demais um pouco, né? Quem não queria. Foi ótimo. Obrigada, Monique, pelo convite. Parabéns por essa iniciativa de trazer conteúdo com propriedade. Acompanho sempre que dá, né? Eu consigo ver suas lives, às vezes não muito, mas eu vi uma que eu gostei muito, inclusive, sobre a questão empresarial e como lidar a engenharia com profissionalismo. E eu acho que é isso. Profissionais como você vão fazendo a diferença. Sei que você é professora também, desde muito jovem. E muito competente também. Por isso que a gente aceitou, porque a gente sabe da sua credibilidade, tá? Então, foi um prazer estar aqui com você. E vai estar disponível a live, que algumas pessoas me perguntaram. Vai estar lá no AS para a gente. Então, quem não viu desde o início, ou quiser divulgar para alguém ver. E não tenha medo de mudar, de ousar. A única certeza da vida é a mudança, gente. Quem não muda, fica para trás, tá? Vamos seguir o fluxo e se adaptar, porque a engenharia ela precisa realmente se preparar, e a acústica é saúde, a acústica é vida. Não é supérfluo, não é luxo, não é sofisticação. A gente está falando de qualidade de vida. Então, a prioridade. E pode entrar em contato conosco, eu esclareço todas as dúvidas que o cliente tiver. Pode ficar despreocupado, falar o que quiser, que estamos aí para atender com toda a paciência. Ele é meu psicólogo, ouve os clientes. E porque eu quero resolver, porque eu sei que eu tenho uma solução. Hoje só não tem solução para a morte, até tem. Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui na acústica estudando muito para tratar isso de todas as formas. Ok? Um abraço, uma boa noite para vocês. Tito, espero que você resolva seu problema, Tito. Viu? Um abraço. Tchau, Kit. Beijão. E até a próxima. Tchau, família. Meus irmãos estão aqui maravilhosos. Um abraço. Beijo para todos. Tá. Beijo. Tá.